e tinha uma escadinha para subir. Eu ia lá e eles são muito generosos. Pensa no pessoal generoso. Chega na casa deles, tem banquete, desde aquele tempo. E aí eu tinha peguei amizade com o pastor, apesar dele ter mais idade do que eu, mas eu peguei uma boa amizade com o pastor, com a pastora Ana, mais com ele. E a gente trocou ideias, tal. Depois eu conheci o pastor Itamar, filho do pastor Itamar de Amorim. O pastor que está lá no Paraná, que é pai do Gustavo, e da Jennifer, e tem outro filho. E nesse conhecer, ele passou a igreja lá para o filho dele, e ele ficou sem pastorear. Olha que amor. E nessa época, o pastor Itamar, filho, ele não estava muito bem lá na igreja. E aí eu fiz um convite para o Itamar, filho, para com a gente. Aí veio o filho e o pai. Aí ele foi lá para Ouro Verde, o pastor Itamar aqui, nosso pastor daqui, e o Itamar, o pastor eu aqui também, o pastor Ouro Verde também, e assim se foi. E um tempo o pastor, ele saiu do ministério, fez um estágio, mas de repente eu voltei atrás do pastor e ele assumiu novamente o rebanho, a igreja do Senhor. E tem estado aqui lutando incansavelmente. O pastor e a pastora, eles fizeram o que puderam e não puderam pela igreja. Às vezes as pessoas não querem acreditar, mas pastor não tem amigo, viu? Pastor não tem amigo. Pastor tem muita crítica. As pessoas criticam por demais. E um pastor é aquele que luta, e no campo de batalha, ele luta contra o diabo, contra o inimigo, entendeu? Aquele que tem as hostes do inferno, mas ele tem Cristo que está com ele. Então o pastor ficou aqui esse tempo todo. Esta igreja aqui nunca trouxe trabalho nenhum, de forma espécie alguma, por o ministério, para mim, que sou pastor regional, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Itamar, o testemunho, o exemplo, pastor Ana. E, irmãos, ele vai estar entregando a igreja. Hoje nós saímos ao nosso novo pastor. E eu quero dizer para o pastor Itamar e para a pastora Ana essas palavras, pastor. Ele falou aqui sobre o Espírito Santo, que Deus, Jesus é Espírito. Um texto de João está escrito assim, que aquele que é nascido de novo, ele é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. É aquele que tem o novo nascimento. Então é um mistério. E o pastor, irmãos, ele vai estar livre para o ministério, para a obra, para aquilo que Deus designar a ele. Estarei utilizando ele aqui no campo. E as portas estão abertas, nós já comentamos sobre isso. E os irmãos simplesmente oram por ele, pela pastora, para que Deus continue abençoando. Terá o meu respaldo, o meu cuidado, o meu zelo, o meu carinho, o meu amor, minha compreensão. E eu quero deixar essa palavra para vocês dois. O Senhor guardará vocês de todo mal. Ele guardará a alma de vocês. O Senhor guardará a entrada e a saída de vocês, não só agora, mas para todo sempre. Pastor Itamar, pastora Ana, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Como eu disse, na eternidade vocês receberão aquilo que vocês fizeram com justiça. O justo juiz, que é fiel na balança, vai estar retribuindo vocês com bênçãos eternas que o dinheiro
não paga, porque a ferrugem não vai corroer, o ladrão não vai roubar, porque aonde estiver o tesouro de vocês, também estará o coração. Ficamos de pé, vamos orar por eles nessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Jesus, faça a oração aqui. Faça a oração. Senhor Deus e eterno Pai, meu Deus, e abençoar, meu Pai, o nosso irmão nesta noite, nosso irmão pastor Itamar, pastora Ana. Oh meu Deus, estende as tuas mãos poderosas sobre ele, meu Pai. Meu Deus, ele é teu filho, meu Pai. Esta palavra, Senhor, não vai sair do coração do teu filho, meu Pai, que vai continuar, meu Pai, fazendo a tua obra, Senhor. Meu Deus, ó meu Deus, estende as tuas mãos poderosas sobre ele, meu Pai, abençoando o pastor, abençoando a pastora, meu Pai, com as tuas mãos poderosas, meu Pai, derrama a sua graça sobre ele neste lugar, meu Pai. Meu Deus, confirma, Senhor, a sua palavra é fiel, verdadeira, meu Pai. Ela não volta vazia, meu Pai, mas ela cumpre, Senhor, no coração do teu filho e tua filha, meu Pai. Abençoa o nosso meu pastor, meu Pai. Meu Pai, nosso bom pastor Antônio, meu Pai. Nosso bom pastor Cito, meu Pai, abençoa ele, abençoa a esposa dele, meu Pai. Abençoa a sua igreja, Senhor. Abençoa, meu Pai, fortalece na sua presença, meu Pai. Ó meu Deus, eu creio na sua palavra, Senhor. A sua palavra fiel, verdadeira, Senhor. A sua palavra em cumprir, meu Pai, cada dia e cada dia. Na vida, Pai, do teu filho, da tua filha, meu Pai. Na vida nossa, meu Pai, que precisamos do Senhor, meu Pai. Confirma, Senhor, na glória. Confirma, meu Pai. Oh, meu Deus poderoso, meu Pai. Da vitória, Senhor. Da vitória, meu Pai. Da vitória, Senhor. Oh, meu Deus, vem fazer presente, meu Pai. Abençoa nosso bom pastor, meu Pai. Usa teu filho, meu Pai, na palavra, Senhor. Usa ele, meu Pai, na administração, meu Pai. Sabendo, meu Pai, que não é fácil, Senhor, mas é o Senhor que ensina, Senhor. É o Senhor que fala, meu Pai. O teu filho, meu Pai, vai abrir a boca, meu Pai, para falar do teu amor, meu Pai. O Senhor já está falando por ele, meu Pai. Derrama a sua graça sobre ele, meu Pai. Derrama a sua graça sobre o teu filho, meu Pai. Do alto da cabeça, as plantas dos pés, meu falado. A alegria, Senhor, para a tua filha, meu Pai, que está neste lugar, meu Pai. Abençoa para o meu diácono, meu Pai. Os cooperadores, meu Pai. Fortalece ele na sua casa, meu Pai. Fortalece a sua filha na sua casa, Senhor. Oh, meu Deus, dá alegria, Senhor. Dá alegria para cada um deles, meu Pai. Essa alegria, meu Pai, não pode sair, meu Pai, do nosso coração, meu Pai. A sua presença, Senhor, não pode sair, meu Pai, da nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, da força, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Dá ânimo, Senhor, para que nós possamos vencer, meu Pai, os dias de difícil, meu Pai, aqui nessa terra, Senhor. Confirma, Pai, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, só um minuto. Irmãos, as coisas de Deus, elas são lindas. É Deus que faz todas essas coisas. Ontem, daqui sua irmã Tereza
E o genro e filha do pastor que não ouviu eu falar a história do Zildo. Eu conheci ele na igreja Monte Gerizim, um dia eu fui lá congregar. É difícil ele ir para a igreja, muito difícil. Mas por o pastor Ismael ter congregado tempo com a gente, e ele me chamou e eu fui um dia lá pregar e vi o Zildo e a Ana. A Ana eu conheço há 33 anos e o Zildo eu conheço há uns 2 anos. E eu convidei eles um dia para ir na igreja lá e eles foram umas vezes, até cantou lá, foi subir. E aí eu fui na casa deles, a gente fez uma amizade, uma comunhão, e eu via potencial na vida deles. E eu sempre falava para eles que eles tinham oportunidades em outros ministérios. E, de repente, pararam aqui no Brasilândia, gostaram aqui da igreja, ajudaram o pastor um ano aqui. E depois surgiu uma oportunidade de Ouro Verde, falei com o pastor Amar, falei com o pastor de Londrina. E o Zildo foi lá para Ouro Verde. Ele nem sabia o que era igreja, nem sabia o que é pastor, mas ele foi. E nós fomos comer no lugar aí, e eu já tinha conversado, já havia um sentimento do coração. E quando eu parei, eles se assustaram. Pastor, não, irmão, é assim, vamos fazer para o Arnon. Se você não tiver condição, também não tem. Se você não tiver, eu também não tenho, porque você é maior que eu. É bíblico isso, que nós temos que considerar o nosso irmão maior que a gente. Eu não sou nada, você é menor. E ele foi para lá e fez um livro de trabalho durante um ano. E ele está retornando para cá. Isso são coisas que Deus havia já tocado no meu coração. Falei com o nosso líder espiritual nacional, que é o nosso pastor presidente nacional. Falei com o pastor Itamar. Falei com os irmãos e tal. E nós chegamos a essa conclusão. Então ontem foi o último dia de culto do Zildo lá em Ouro Verde, como pastor. Não quer dizer que ele não vai mais lá, que vai, é servo, eu também vou, e o Itamar também vai, e todo mundo vai. E ele vai estar assumindo essa igreja aqui no Jardim Brasilândia. Eu quero deixar, se você puder, sente ali com alguém, pega o Marcela, senta aí nas duas primeiras cadeiras, vocês dois, também. Glória a Deus. Zildo, pastor, Ana, pastor. Está escrito na Bíblia assim, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja a obra do episcopado, a obra de pastor, a obra de líder, a obra de presbítero, excelente obra deseja. Então essa é uma obra muito grande. Zildo e Ana, procurem apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se enganar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O pastor Itamar deixa aqui uma igreja sadia, igreja que não tem pecado, igreja que não tem escândalo, uma igreja bem cuidada, uma igreja zelada na área espiritual, e que vocês possam aqui ter muito sucesso. E a fala que eu vou deixar para vocês dois é a seguinte: aquele que em vós começou uma boa obra vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Pastor Itamar, vem fazer essa oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa e poderosa presença, ó Pai. Agora, Senhor Deus amado, eu estou apresentando
todos que aqui estão apresentando, Pai, o pastor Zilton, a pastora Ana, diante, meu Pai, da tua santa e poderosa presença, Pai. Senhor Deus poderoso Pai, seja com teu servo pastorzinho, pastora Ana, neste lugar, meu Pai amado, abençoando ricamente, poderosamente, dirigindo, Pai, pelo teu Espírito Santo, Pai. Que aqui, meu Deus, nesta igreja, neste lugar, meu Pai amado, ele esteja sendo usado por Ti, ó Pai, esteja sendo usado por Ti, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Pai Santo poderoso, para a Tua glória, o Teu louvor, faça a Tua obra pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoe a pastora Ana, abençoe, meu Pai amado, todos os seus familiares, meu Pai, ó Pai Santo Gabriel, a Marcela, esses também que são obreiros na Tua obra, meu Pai amado, opera e faça a Tua obra poderosa pelo poder do Espírito Santo. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço. Amém, Senhor Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Nós te exaltamos, meu Deus, pelo teu trabalhar, pelo teu mover, o teu agir. O Senhor está entre nós. A tua graça está sobre a vida dos santos. Ó meu Deus, nós pedimos a tua graça infinita. Irmãos, assentem só um minuto. Quero agradecer ao pastor Itamar pela oportunidade, pelo lindo trabalho. Deus abençoe. Agradecer ao pastor Zilton e a pastora Ana, a igreja, que o Senhor abençoe. Pastor Itamar, depois a gente vê tudo que tem que passar para ele, pode passar. Agora não, depois. Sim, depois a gente toma um café na sua casa e a gente vê tudo certinho. Viu, pastor? Depois a gente toma um café aí e entregamos tudo, sem problema. E aí, pastor, os trabalhos aqui são, enquanto na direção do pastor, toda quinta-feira e todo domingo. Aí, o pastor que está entrando, a gente vai estar trabalhando isso com vocês, na igreja, e Deus vai dar graça. Vocês unem o pastor, amem o pastor, apoiem o pastor, estejam abundantes no reino de Deus, e com certeza eles farão aqui um lindo trabalho para a glória de Deus. Os irmãos creem assim, digam amém. Amém. Então, assim vai ser louvado é o nome do Senhor para sempre. A gente vai mudar aqui algumas coisas, porque assim como lá em Ouro Verde terá algumas mudanças, virão algumas mudanças para cá na área física da igreja. Os irmãos aguardem, a gente não fará nada que venha trazer para a igreja espanto, divisão, facção, porque nós somos adultos e não somos crianças, e tudo que for acontecer será para o melhor, para o reino e para a obra de Deus, e o nome do Senhor será sempre glorificado e exaltado. E nessa oportunidade nós vamos encerrar o culto. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Pastor, gostaria? Vem aqui. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Pastor Ana, a senhora quer falar alguma coisa? Vem aqui.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, um motivo de alegria, né? Nós estamos aqui e vamos sempre estar adorando a Jesus, né? Glória a Deus, na beleza da sua, essa beleza que Jesus tem sido por nós, né? Até que tem nos ajudado, o Senhor, glória a Deus, e Ele vai continuar ajudando, fazendo a obra, né? Porque a obra é dele, glória a Deus, aleluia, né? Eu só tenho a agradecer, né? Pelo tempo que nós tivemos aqui, né? Eu e o pastor aqui, aqui trabalhando e ganhando alma para o Senhor. Pode ser que não está todas as almas que eu andei pregando por aí, mas tem almas por aí que já se entregaram a Jesus. Já se entregaram a Jesus, então elas poderão, você poderá falar de Jesus para ela, pode ser que ela não veio aqui, mas Deus fez a obra nela. Glória a Deus, aleluia. E é assim que eu vejo, né? Glória a Deus, aleluia. A obra do Senhor é assim que nós enxergamos. E eu tenho a agradecer, né? Que até aqui, né? Eu amei os irmãos e o amor que Deus colocou no meu coração é um amor que não é de agora para acabar amanhã ou depois. Não. Aqui tem o Espírito Santo de Deus. E aqui então é de Deus. É de Deus. Tenho amados irmãos, começam amando e vamos terminar só lá no céu que nós vamos se encontrar. Amém? Graças a Deus. Eu tenho a agradecer a todos, né? E que Deus abençoe neste lugar, que a obra cresça em salvação de almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, eu tenho a agradecer. Obrigado, Jesus, porque Ele vai continuar conosco. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, sempre de nome. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, glória a Deus. Esse é o amor que Deus nos ensinou, irmãos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Vamos ficar sobre os pés. Estarei preparando a mesa apostólica. Domingo, às 7 horas, 19 horas. É esse horário, né, pastor? Às 19 horas, culto aqui. Às 19 horas, estar aqui fazendo o trabalho para Deus. E você e a Ana vai ter muito que falar aqui nesse microfone. Você crê nisso? Desculpa aí tomar mais um tempo de vocês, mas é um agradecimento especial. Pastor Itamar, pastora Ana, eu aprendi a amar vocês. Vocês fizeram isso comigo. Quando eu vim para cá, foi difícil, porque eu estava numa congregação, eu não sabia nem o que eu era ser crente ainda, eu estava no primeiro amor. Eu vim para cá e vocês me acolheram, eu e minha esposa. Tenho todo o amor de um pai e de uma mãe, porque eu estava gatinhando na obra. Quantas visitas eu fiz na casa de vocês? Quanto tempo o pastor perdeu comigo falando da Bíblia, a senhora, orando por mim? Mesmo eu não acreditando que eu tinha uma oportunidade, vocês estavam lá do meu lado. Então isso não acaba aqui, pastor. Começa agora. Porque não importa onde eu vou estar, não importa o que eu vou estar fazendo aqui, vocês são o espelho. Eu comentei com a minha esposa, se tem uma igreja que eu sinto a presença do Espírito Santo forte aqui, e sempre aconteceu, todos os cultos que eu vim aqui, as irmãs testemunham, eu sempre recebi, eu sempre fui batizado pelo Espírito Santo aqui, porque como o pastor falou, aqui não tem pecado, essa igreja não tem pecado. O pastor tornou essa igreja pura, a pastora Ana do seu lado, os dois não contaminaram essa casa com nada, não deixaram nada se contaminar.
Em algumas igrejas que nós fomos, é difícil você até sentir a presença do Espírito Santo, mesmo orando muito. Mas aqui é só de entrar, a gente já sente esse carinho, a gente já sente essa vontade. Então, pastor, isso que está acontecendo comigo é a mão do Senhor e a mão da senhora, pastor. Tudo começou com vocês, me ensinando, me orientando, estando sempre do meu lado. A gente se distanciou um pouco, porque a obra chamou e o pastor me deu a oportunidade de ir para essa obra. Se ele não desse, também ficaria difícil eu ir. Eu fui com a bênção dele, fui com a permissão. O pastor pediu a ele e ele autorizou, mesmo sacrificando um pouco aqui, que ele estava montando um trabalho com a gente. Então, pastor, eu queria deixar aqui a vocês dois o meu carinho, o meu agradecimento, e dizer que não acaba aqui, começa aqui, tá? Porque vocês são um espelho para mim. Amém? Tudo isso que o pastor falou é verdade. Antes de eu nascer, o pastor já era pastor. Antes de eu nascer, ele já era pastor. De vez em quando eu converso com ele, o senhor tem mais experiência do que eu. Eu falo sempre, o senhor tem mais experiência do que eu. É muito bom ter um homem desse ao lado. De verdade, viu, pastor? Somos gratos por tua vida. Vamos levantar a nossa mão. Vem aqui na bênção apostólica, meu companheiro. Eu fico muito agradecido. Deus que a todos, né? Deus abençoe ricamente. Agradeço. E que eu desejo do fundo do meu coração e minha alma ao pastor Zil, à pastora Ana, e também com seus familiares, né? Que o Senhor Deus esteja abençoando cada vez mais, ricamente, poderosamente, né? E usando glórias ao Senhor Deus, ao nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Né? O Espírito Santo não disputa. O Espírito Santo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele não briga, ele não disputa contra o Espírito Santo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Glórias a Deus, aleluia. Né? Vamos aí. Estenda a mão para frente aqui. Deus abençoe. Agradeço por você, pastor Ricardo. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora para sempre. Digam amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos